a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre ciúme. Quem nunca sentiu ciúmes, pelo menos uma vez na vida, no bate-papo aqui no estúdio. Patrícia Pinatti, mais uma vez aqui retornando psicóloga. Obrigada. E a Karine Maria, ciumenta de carteirinha. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Utilidade Pública. Muito obrigada, eu que agradeço, Lani. Aquela história de que todo mundo vai ter ciúme uma vez na vida, que ciúme pouco chega a ser saudável, Patrícia, isso procede? Procede. Na verdade, o ciúme é um sentimento inato, ele é instintivo. Então, todos nós temos ciúmes aí. Moderado, mais forte, mais leve, mas todos nós, algumas vezes, já nos sentimos enciumados em alguma situação. Por exemplo? Em família, eu sou lá uma namorada nova e aí tá o meu namorado conversando com a irmã, coisas de infância deles e eu tô ali. Eu me sinto excluída. Então, isso pode gerar um certo ciúmes. Eu chego numa festa, tem uma mulher que eu acho muito bonita e aí eu fico enciumada. Esse ciúmes leve, a gente até fala que é um temperinho da relação, ele até pode existir. Desde que ele seja conversável, desde que você consiga aparar as arestas, que não cause sofrimento, controle, dor. Porque o outro também se sente, né, alegre. Pô, ele está me valorizando, ele está... Mas a gente tem que esquecer também uma coisa muito importante. Ciúmes não é prova de amor. Não é prova de amor, já que o ciúmes acontece onde não há amor. Esses exemplos que você está trazendo, e daqui a pouco a gente vai ouvir a história aqui da Karine, parece estar muito ligada à questão da disputa de espaço. Sim, de territorialidade, né? E, na verdade, eu acredito que eu tenho que ser o suficiente para aquela pessoa. Ela não precisa de mais nada, afinal, tem eu. Né? E isso não é verdade, isso não acontece. Todos nós precisamos de muitas pessoas em várias partes da vida. Não existe uma única pessoa que nos satisfaz, né? E aí, quando o ciúme passa a gerar aquele sentimento de posse... Exatamente. Aí ele a coisa complica. Pode ficar patológico, ele pode ficar descontrolado. E aí, falando nesses vários níveis de ciúme, a gente convidou também aqui a Karine. Karine, é ciumenta? Sou ciumenta. Eu sou ciumenta até que... É aquela velha palavra assim, até que me prove o contrário. Agora eu sinto ciúmes, assim... Patrícia até me perguntou, você sente ciúmes do objeto, sente ciúmes... Não, exatamente não. Por exemplo, quem eu amo... Não é aquele ciúme assim, do apego, né? Não, por exemplo, jamais. material, né? Sim. Jamais, assim. Agora, eu relaciono muito ciúme ao lado visual. Por exemplo, vamos falar pelo lado da relação, né? Homem e mulher. Mulher não é muito visual, na minha opinião. Por exemplo? Eu não sou visual. Eu não sou nada visual. Pra gente, por exemplo, visual como? É alguém passando? Isso, exatamente. Detesto quando o homem olha, quando a mulher está passando. Odeio, quero... Por que eu não olho? Né? Aquela coisa assim como eu não sou visual. Inclusive, eu sou até conhecida porque... Para mim, isso é muito despercebido, assim, porque o homem tem que ter um corpão, né? Aquela coisa visual. Não, está bem aqui. A beleza dele realmente está na inteligência. Aí depois com o papo você vai... E é fato mesmo. Mas se você tiver com alguém e esse alguém olhar para aquela outra que passar... Péssimo. Péssimo, quero ir embora, não falo nada, né? Porque olhou. O que acontece com você? Por exemplo, você pode estar feliz, de repente o tempo fecha, você está falante... Triste. E você se tranca. Me exatamente. Conta, o que você Eu sente? falo baixo. Falo exatamente para a pessoa que está ao lado. Você reclama da pessoa? Ridículo, você, claro. Não deixa passar, não. Não. Falo na hora, porque você fez isso. Estou magoada porque você fez isso. Pô, não vi necessidade de você fazer isso. Qual o problema? Então, né? Então, você não gosta de mim porque você fez isso. Então, como eu não olho, pode passar 1000 assim na minha frente, não me chama atenção, já que eu estou com aquela pessoa, não me chama atenção, por que chamou a dele? Aí eu fico me perguntando porque chamou a atenção dele. Por exemplo, tá lá nas redes sociais e aí passa foto daquelas atrizes e aí fica lá olhando. Não mais. Mas já teve? Muito, muito, muito. Aí o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo um pouco. Inclusive da prova de amor, né?
Se ele olhou para ela, é porque ele não me ama o quanto eu acho que ele deveria me amar. Isso é Que é meio aquilo que a gente que estava falando da insegurança. prova de amor, né? E é uma insegurança pessoal. Exatamente. Porque o ciúmes, ele se forma com 3 patamares, 3 pontinhos. A dor da perda, a dor do luto. Aí você junta com a ferida narcísica, que é o fato de você saber que você é substituível, e com o rival que você, na sua cabeça, acredita que é potente e desejável. Porque a gente não tem ciúmes do marido quando ele vai ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Claro. A gente só tem ciúmes daquilo que a gente acredita que é potente, que é desejável. Eu acho que é a concorrência. Exatamente. Todo mundo tem medo da concorrência. No mercado geral, a concorrência, na hora de vender um produto, a concorrência. E na mulherada também, a concorrência, a gente está falando mulherada, tá, gente? Mas a gente tem muito homem ciumento, infelizmente. Exato. O resultado desse ciúme aí, quando extrapola os limites, é um resultado lamentável, é um resultado fatal. A gente está tratando aqui de uma forma mais leve, mas a gente precisa considerar que quando o ciúme chega a um determinado nível, aquilo ali perde o controle, passa a ser uma doença e precisa ser tratado. Gente, eu passei por essa experiência. Inclusive, eu comecei a mudar justamente porque eu passei por essa experiência. Também quando dizem, você só sente quando está na pele da pessoa. É fato. É fato. E desde que o mundo for mundo, vai acontecer isso. Porque eu fazia certas coisas que eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo. Por exemplo? Revistas masculinas lá em casa? Jamais. Nunca, never. Hoje em dia você pode olhar à vontade, fica à vontade, não estou mais nem aí, né? Aquela coisa, né? Eu sentia ciúme, sim, uma coisa que era totalmente fantasiosa, né? Irreal. Onde é que isso ia acontecer? E eu sou uma pessoa muito espontânea. E tive um relacionamento longo, com o qual fui casado. Aí, ele tinha que se relacionar com todo mundo, só que ele era muito introspectivo. E eu, muito comunicativa, tal. E eu fazia isso de uma maneira muito espontânea. Se ele fizesse, eu dizia, tá totalmente... O que é que está acontecendo? Tem alguma coisa errada aí. Por que você está fazendo isso, né? Não entendia o porquê ele estava fazendo isso. Eu já achava que ele estava com segundas intenções. Já que ele não tinha esse temperamento. Sempre com segundas intenções. Sempre. Alguma coisa, né? Ele estava querendo... Você estava no local, ou no barzinho, ou no restaurante, vinha uma mulher, sentava na mesa, parava para conversar e ficava ali numa conversa que não acabava nunca. O que a Karine fazia? Como é que a Karine ficava? Na verdade, ele não fazia isso. Ele olhava. Como ele não tinha essa comunicação, ele não tem essa... Só cumprimentava. E se chegasse? Eu trataria bem. Eu sei fingir bem. Mas por dentro, a realidade da Karine? Chorando, morrendo, morri, por favor, 7º dia, porque me acabei agora, né? Mas eu nunca fiz barraco nem nada. Fiz com uma pessoa que não tinha nada a ver, né? Com a situação que foi uma pessoa que eu conheci depois desse relacionamento longo. E, assim, uma coisa que não tinha nada a ver. E aí, sobre esse barraco, a gente vai contar. Calma, depois do intervalo, vamos deixar aqui esse suspense aqui no ar. Foi ridículo. Karine, Patrícia, a gente vai dar uma pausa, a gente vai ao intervalo e daqui a pouco a gente volta para contar para Karine contar essa história desse barraco aí por conta do ciúme em 2 minutos.